Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Bom, hoje temos aqui algumas notícias animadoras para quem quer a saída do Roger Smith a custo zero, porque segundo a imprensa alemã, o Roger Smith é uma das prioridades do seu diretor desportivo, precisamente porque é um treinador da escola Klopp, não é? O Klopp tem aquele futebol de pressão alta, de recuperar bolas em cima e de fazer os ataques rápidos, as ditas transições também. E, portanto, tendo o Bayern Munique um pouco traumatizado com aquele estilo Guardiola, porque Guardiola foi dos poucos treinadores estrangeiros que passou pelo Bayern. Portanto, um treinador ao estilo de Klopp e desse tipo de escola temos eventualmente o Roger Smith, um desses elementos desse tipo de escola, desse tipo de futebol. Tem a vantagem de falar alemão, portanto, o Bayern normalmente procura treinadores nacionais alemãos, ou que pelo menos falem a língua alemã. Tem a vantagem também de ser um treinador conhecedor do futebol alemão, tem a vantagem de ser um treinador com prestígio, portanto, na Liga Alemã, e nessa medida poderá sim ser verdade que o Bayern tenha interesse no atual treinador do Benfica, Roger Smith, que é um treinador que inclusivamente é amigo, salvo erro, é amigo pessoal, ou tem algumas ligações lá com alguns dirigentes do Bayern. Estava aqui a ver no computador se encontrava aqui as estatísticas do Roger Smith, embora eu saiba mais ou menos de cor, relativamente às épocas que ele faz em cada clube. O Roger Smith é um treinador que normalmente faz 2, 3 épocas por clube. Por exemplo, ele começou a sua carreira na Alemanha, onde no clube alemão onde esteve, no seu primeiro clube, que tem assim um nome bastante complicado que eu não me vou atrever a dizer aqui, começou em 2004, ele era um jogador de futebol, terminou a sua carreira nesse clube e continuou como treinador. Portanto, em 2004, 2005, fez 3 anos nesse clube, depois mudou-se para um outro clube alemão, onde teve mais 3 anos, depois teve aqui uma passagem curta por um outro clube alemão, até que foi para o Red Bull Salzburgo, onde foi campeão, e completou apenas 2 épocas. Foi para o Bayern Leverkusen, fez 3 temporadas no Bayern Leverkusen, foi para o Benjamin Yuan, onde também foi campeão, fez 3 temporadas, depois fez 2 temporadas no PSV Eindhoven e neste momento vai com 2 temporadas no Benfica. Portanto, podemos verificar que é um treinador que tem uma média de 2, 3 anos por clube e que tem um currículo apreciável. Portanto, tem uma Liga Austríaca, uma Taça da Áustria, uma Chinese FA Cup, depois tem aqui também um prémio que eu não consigo decifrar, depois tem uma Supertaça Quem de Oliveira e uma Liga Portuguesa. E tem aqui algumas conquistas também na Holanda. E, portanto, eventualmente poderá ser um treinador a ir para o Bayern de Munique. Vai ser o 7º entrevistado, portanto não é garantido que vá, mas é aqui uma opção válida e a opção que mais anima as hostes alemãs. E em contrapeso, foi referenciado pelo jornal A Bola um treinador que pode vir para o Benfica, que é um total desconhecido, que é o Águias estão reunidos, isto é uma notícia do jornal A Bola, com o Rafael Paladino, que está em final de contrato com o Moza. O Rafael Paladino foi um jogador de futebol, foi um ponta de lança, que teve 344 jogos, 58 golos, portanto, enquanto jogador de futebol teve aqui um registro fraco. Enquanto profissional treinador de futebol, começou a sua carreira há relativamente pouco tempo, começou nos júniores do Moza em 21-22 e passou para o plantel sénior em 22-23, onde tem um registro de 33 jogos e 13 vitórias na sua época de estreia enquanto treinador sénior, e esta temporada vai com 34 jogos e apenas 10 vitórias pelo Monza, 11º classificado da Liga italiana. A notícia diz que o Benfica reuniu com este treinador, portanto poderá ser apenas uma mera abordagem, não sei se isso faz sentido ou não. De qualquer forma, também já foi outros nomes associados ao Benfica. E o que eu acho a nível do treinador é o seguinte: acho que o Rui Costa, das 2 vezes que apareceu publicamente a defender a equipa, defendeu a equipa e o treinador, mas a estrutura nunca apareceu a defender o treinador, antes pelo contrário. As notícias que surgiram ao longo da época eram notícias divisórias, eram notícias que ainda colocavam mais lenha na fogueira. Não sei se eram notícias provenientes da estrutura do Benfica ou não, mas o que é certo é que as notícias que circularam ao longo da temporada, nomeadamente alguns casos de indisciplina que vieram ao público, etc., parece-me que foi a colocar ainda mais lenha da fogueira. Portanto, o que eu analiso é que o Rui Costa
apoio ao treinador, mas a estrutura do clube não. Pelo menos essa sensação que eu tenho para quem vê de fora. E nessa medida, parece-me que o treinador está mais perto de sair do que de ficar, e se surgir esta proposta do Bayern, com certeza que será uma solução que irá, portanto, ser um mal menor, porque o treinador sai a custo zero, vai, no fundo, satisfazer as exigências de uma franja de adeptos, vai, no fundo, também satisfazer a comunicação social que tem feito um cancelamento ao homem, uma coisa nunca antes vista, porque a comunicação social portuguesa fala com todos os intervenientes que não falam português em inglês, nomeadamente temos o caso da Champions League, quando há jogos de Champions League, os nossos jornalistas falam em inglês, só que o Roger Smith é que não falam em inglês. Dizem-me que ele já está há um ano em Portugal, já deveria saber português, mas a língua portuguesa não é uma língua fácil de aprender, portanto eu percebo que um indivíduo que rígido, alemão, com aquela personalidade, que não se aventure a falar um português que não seja adequado. Portanto, o Roger Smith não tem uma personalidade a Jorge Jesus. O Jorge Jesus até se arriscaria eventualmente, se fosse para um país estrangeiro, a falar uma língua que ele não dominasse. Agora, o Roger Smith, apesar dele perceber o português, como não fala corretamente, acho que é por aí que ele não fala português. Acho eu, e não vejo nada de mal. Alguém que está há um ano e tal em Portugal não sabe falar português. É normal, quer dizer, uma coisa é um ano, outra coisa é 5 anos. Portanto, também acho que houve aqui um cancelamento enorme. E, portanto, tendo em conta o ambiente gerado, tendo em conta também o facto deste ano, muito provavelmente não irmos ganhar nada, parece-me adequada esta saída a acontecer, esta saída a custo zero. Quanto às opções que têm sido faladas, pronto, surgiu os rumores, mas desmentidos pelo próprio José Mourinho. Surgiu rumores que o José Mourinho poderia estar a ser, de certa forma, sondado por alguns elementos da estrutura, mas o próprio José Mourinho diz que não, o Benfica também, salvo erro, disse que não, e portanto o José Mourinho é uma carta que parece-me que está fora do baralho, não tenho a certeza, mas também temos que ter a noção que se o Mourinho vier, vamos ter um tipo de futebol completamente diferente, temos que contratar outro tipo de jogadores. Sabemos também que o Mourinho não é um treinador barato, portanto não vai querer ganhar menos que o seu antecessor, portanto se o Mourinho vier vai suceder o Roger Smith, ele não vai querer ter um ordenado inferior àquele que o Roger Smith tinha. E, portanto, o Mourinho, apesar de tudo, é um treinador muito cobiçado. Apesar de dizerem que ele pode estar numa fase má ou uma fase diferente da sua carreira, é um treinador muito cobiçado e que, portanto, ele a vir não virá barato, não é? E tudo aquilo que o Mourinho representa. O Mourinho é um treinador que iria dominar completamente o futebol benfiquista e se iria mexer com o ego da estrutura. Se o ego da estrutura já estava afetado com o Roger Smith, imaginem com o José Mourinho. Portanto, prevejo que o José Mourinho poderia também trazer aqui um pouco de incómodo dentro da estrutura e não sei se isso depois seria benéfico em termos gerais. Mas a uma análise teria que ser feita com mais cuidado e neste momento estamos aqui a falar apenas das notícias do dia de hoje. Relativamente a outros nomes para a posição de treinador, caso venha a acontecer, falou-se do Abel Ferreira também, mas o Abel Ferreira está no Palmeiras, tem um bom contrato no Palmeiras, o Palmeiras é gerido por uma empresa privada, tem um contrato bastante bom, acho que o Benfica teria dificuldades em acompanhar aquele contrato, e é um treinador que tem um tipo de futebol que eu pessoalmente não me agrada, embora é um treinador vencedor, sem dúvida nenhuma, por aquilo que fez no Brasil, é um treinador vencedor. Mas neste momento o nosso treinador é o Roger Smith, e será o Roger Smith até ao final da época, e terá todo o meu apoio, com certeza que sim, até ao final da época, porque é importante alcançar os 85 pontos, porque os 85 pontos em anos passados já foi o suficiente para ser campeão, este ano provavelmente não vai ser, mas quero estas 3 vitórias e quero alcançar estes 85 pontos, porque não vá ao dia apetecê-las, é sempre bom, pelo menos, manter as dinâmicas que nos permitam chegar a esses 85 pontos. Bom, relativamente a outras notícias, o Álvaro Carreras parece que é mesmo para ficar, como eu já tinha dito em vídeos anteriores. O Benfica vai acionar a cláusula de compra, que são 6 milhões, ficando o Manchester United com uma opção de recompra, que não foi divulgado o valor, nem se sabe qual é o valor. E porquê? Porque o Manchester United também tem tido vários problemas nessa posição e tem jogado com vários jogadores adaptados. E nessa medida vão ficar atentos a este jogador, Álvaro Carreras, que é um jogador que tem qualidade, tem que melhorar o aspecto defensivo, mas é um jogador que tem qualidade para fazer aquela posição. Temos aqui também outros temas, não é? Nomeadamente o jornal A Bola, na sua edição online, refere a situação do Henrique Araújo. O Henrique Araújo ainda não tem, o título é Henrique Araújo ainda tem confiança de Rui Costa. Ponta de lança é um dos grandes mistérios da era Roger Smith. De aposta ganha a dispensado em 3 tempos. Se o treinador ficar,
saída é a cenário mais provável, mas continua a contar com o apoio do Presidente. Epá, o Henrique Araújo, eu sei que há muita gente que gosta do Henrique Araújo, mas epá, tirando simpatias por não sei porquê, o Henrique Araújo nunca demonstrou nada. O Henrique Araújo é um jogador que fazia parte do Benfica B, teve a sua melhor época em termos de golos no Benfica B em 21-22, onde fez 14 golos. Depois começou muito bem a época 22-23, onde no Benfica B em 6 jogos fez 4 golos e foi promovido ao plantel principal, onde fez 14 jogos e 2 golos. Participou em 14 jogos e 2 golos. Quer dizer, daí para a frente foi emprestado ao Watford, não jogava, um clube da segunda Liga. Foi emprestado ao Famalicão, não jogava e participou em 19 jogos, não marcou nem um único golo. Portanto, é um jogador que tem que provar, não é? Tem que provar, tem características interessantes. Nós vemos o jogador em campo, percebemos que é um jogador que tem algumas características interessantes, no entanto, ainda não os provou, ainda não provou e tem que se provar, não basta ser um jogador com potencial, é preciso pôr esse potencial dentro de campo. Portanto, quer dizer, se há outros no plantel que apresentam melhor rendimento, acabam por ficar e outros ter que sair. Foram escolhas que foram feitas. Se calhar este Henrique Araújo é melhor que o Tjekstedt, mas não é melhor, por exemplo, neste momento, não é melhor que o Marcos Leonardo, nem é melhor que o Artur Cabral. Pode vir a ser, pode vir a ser melhor que algum destes jogadores, que também não são grande coisa. O Artur Cabral também, quer dizer. Mas o Henrique Araújo não provou nada por onde quer que tenha. Passou por vários. Já passou por 2 clubes para o Benfica e não provou nada, antes pelo contrário. E mesmo no Benfica, os registros deles também não é nada de extraordinário. Teve aqui em 21-22, que arrancou muito bem, de 6 jogos, 3 golos. Depois 22-23, 14 participações, 2 golos. Um jogador que tem que provar, não basta ser idolatrado sem razão aparente. Portanto, para ser idolatrado tem que provar alguma coisa. E, portanto, Henrique Araújo tem talento, tem qualidade, mas pés na terra para não acontecer o que tem acontecido, que é um jogador que foi endeusado sem motivo nenhum, deve ter, não sei, psicologicamente deve-se pensar o maior e depois não prova em campo. Portanto, ele tem que pensar, não, eu ainda não sou ninguém, tenho que provar primeiro para depois ser idolatrado. Mas é um jogador que eu acredito que tenha potencial, quer dizer, mas vamos ver, mas tem que provar, é o que eu digo, tem que provar dentro de campo. Deem-lhe a oportunidade para ele provar, ok? Deem-lhe a oportunidade, vamos dar-lhe a oportunidade, vamos ver se ele prova. E espero que sim, obviamente espero que sim, não desejo mal nenhum ao rapaz e espero que ele seja uma grande vedeta, mas até o momento ainda não provou, infelizmente. André Schildrup é o jogador do mês da Dinamarca. Em 5 jogos fez 4 golos e 3 assistências, portanto uma verdadeira máquina, mas é um jogador que veio da Dinamarca, portanto, quer dizer, o Tjekstedt da Dinamarca também era um craque todo o tamanho. O Tjekstedt tinha registros no seu campeonato, que neste caso não era da Dinamarca, era da Noruega, salvo erro, também enormes, de 14 jogos, 15 golos, não sei quantas assistências, e depois chegou aqui e não conseguiu fazer isso. Portanto, em relação a este jogador, o que eu tenho a dizer é que acho que ele tem grande talento e grande qualidade, mas o Benfica não é o Nordsjælland, portanto ele tem que trabalhar mais do que aquilo que trabalhou quando cá teve. Portanto, depois há aqui uma reportagem também sobre o eclipse de Rafa, não é? O Rafa, só para a Liga Portuguesa, tem 12 golos, não é? Sendo que no total de todas as competições, salvo erro, são 20, portanto é o melhor marcador da equipa, e nos últimos jogos não tem marco golos, e está aqui uma análise feita a propósito do porquê de ele não ter marco golos e não ter tido a importância que tem tido nos últimos tempos. Eu acho que basicamente a partir do momento em que o Benfica perdeu os seus objetivos principais, o Rafa começou a decair, também não foi assim há tanto tempo, que o Benfica perdeu os objetivos principais, mas a partir do momento em que o Benfica não se qualificou para a Taça de Portugal, que o Rafa até fez um bom jogo, para o campeonato, aí já não foi tão forte, também perdeu a possibilidade quando perdeu contra o Sporting. E para a Liga Europa, quer dizer, o Rafa obviamente caiu em desânimo, porque a última época dele, ele queria ser em grande como se o Grimaldo, estava-se os fatores pelo que ser em grande estavam-se a conjugar, portanto ele estava a ter muitos golos, estava a ter muitas assistências, estava a ser o principal jogador da equipa, mas a partir do momento em que a equipa caiu nos 3 objetivos, deixa de fazer sentido, portanto, deixa de fazer sentido a sua motivação, porque, quer dizer, ele já sabe o que vai sair sem ganhar título nenhum, e depois ainda por cima não tem uma boa relação com os adeptos, é normal que haja aqui uma quebra a nível de rendimento,
também pela questão física, porque são muitos jogos acumulados, é um dos jogadores que tem mais minutos em campo, e também pela questão psicológica, porque está a ter noção que vai sair no final da época e vai sair sem conquistar nenhum título e vai sair, não vai sair como um herói, como saiu o Grimaldo. O Grimaldo também saiu como um herói que era completamente contra as expectativas. Eu lembro-me que o Grimaldo teve um problema de indisciplina há 2 épocas, depois permaneceu no plantel, toda a gente queria que ele saísse, eu disse, para mim o Grimaldo fica, tal. O Grimaldo ficou, fez uma grande época e saiu como herói. E era um jogador que muita gente não gostava do Grimaldo. No entanto, saiu em grande. O Rafa tinha essa legítima esperança, de, apesar de ser um jogador que apresenta rendimento, não é propriamente tem ali muitos anticorpos no Benfica, com certeza que tinha a esperança de sair em grande, não vai sair em grande porque a possibilidade de ser campeão é muito curta e, portanto, acaba, obviamente, por ter aqui uma quebra de rendimento no final da época. Também por isso, mas não só, mas também pela questão física. E depois, porque o Coxo afigura-se como o novo 10 do Benfica, e a previsão que os analistas fazem é que o Coxo vai ter mais minutos até ao final da época, precisamente para consolidar essa posição de número 10, não é? Há quem compara o Coxo ao Bruno Fernandes, eu propriamente nunca fui grande fã de Bruno Fernandes, mas o Coxo é um jogador que tem qualidade, é o novo dono desse lugar de 10, não é? Não tem a ver com a camisola, é a posição que ocupa. E, portanto, o Coxo parece ser aqui a grande aposta do Benfica para a próxima época, independentemente de qual seja o treinador. E vamos ver o que é que vai dar. Portanto, basicamente por hoje é isto, pessoal. Forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica.